Salve, salve guerreiro! Vamos dar continuidade ao nosso estudo da hermenêutica constitucional, das técnicas propriamente controle de constitucionalidade, né? Já vimos algumas delas, a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de nulidade no vídeo anterior. E agora nós vamos dar sequência no nosso estudo. Uma das perguntas, né, que eu recebi ao longo da última semana foi exatamente aonde encontrar esses temas, onde trabalho, né? Eu trabalho esses temas no meu livro aqui, ó, Controle de Constitucionalidade para Concursos, pela editora Juspódio, tá bom? A título de curiosidade, uma dica para você que vai fazer delegado de polícia do Estado do Espírito Santo, né? Vários temas você pode encontrar, como em qualquer outro concurso, né, de delegado, mas também do Espírito Santo. Vários temas do edital, né? O tópico 1 do edital, a questão Estado liberal, Estado social, Estado democrático de direito. Tem no primeiro capítulo do meu livro, né? Eu trabalho a questão das técnicas de hermenêutica, a parte da súmula vinculante, que você trabalha overruling, overriding, distinguishing. São temas todos que eu trabalho no meu livro, né? Vinculados, de certa forma, a controle de constitucionalidade como um todo. Tá bom? Então fica aí a dica, pessoal, para vocês. Vamos agora ao que importa, né? Vamos agora ao tema realmente de hoje. E vamos lá. Só lembrando aqui, né? Meu nome sou o professor Bruno Talfanes Anoche, doutor em Mestre em Direito, delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Você está no meu YouTube, anote também o meu Instagram e meu contato, meu e-mail. Pode entrar em contato por e-mail que eu responderei com o maior prazer, tá bom? Então vamos para o que interessa, a parte 2 de hermenêutica constitucional e técnicas de julgamento. E eu quero começar com vocês sobre esse tema, declaração parcial, declaração de inconstitucionalidade progressiva no tempo. Pessoal, sobre o tema, né, um tanto quanto sensível, é verdade, vocês têm que não se tocar somente para essa terminologia adotada, tá bom? Por quê? Várias outras terminologias são adotadas também pelas bancas de concurso. Eu peguei algumas aqui que são sinônimas dessa, mas que às vezes são substituídas uma pela outra que já foi cobrada em concurso público, tá bom? Então, um outro nome para a declaração de inconstitucionalidade progressiva no tempo é a declaração de inconstitucionalidade de norma ainda constitucional, declaração de inconstitucionalidade de norma ainda constitucional. Outra terminologia que eu encontrei é a declaração de constitucionalidade de norma em trânsito para a inconstitucionalidade. Então, declaração, repito, de constitucionalidade de norma em trânsito para a inconstitucionalidade. A ideia das três terminologias é a mesma. A inconstitucionalidade ela é progressiva. Nós temos uma norma que ela é inicialmente constitucional e ela vai progredindo para a sua inconstitucionalidade, entendeu? Então nós temos esse trânsito como algo obrigatório para a utilização da técnica, no qual a norma ela é constitucional e ela transita para a inconstitucionalidade. Vamos entender a partir do exemplo que vai ficar muito mais fácil. Artigo 68 do Código de Processo Penal. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, a execução da sentença condenatória ou ação civil será promovida pelo MP. Pessoal, observe o seguinte, o Código de Processo Penal, desde a sua origem, sempre atribuiu a essas questões vinculadas a esse grupo de pessoas mais vulneráveis, pobres no sentido da lei, ao âmbito do Ministério Público. Observe o seguinte, desde 1988, com a publicação da Constituição de 1988, essa atribuição ela foi direcionada à Defensoria Pública e não mais ao Ministério Público. Então, desde 1988, da publicação da Constituição, nós tivemos essa mudança no que diz respeito às atribuições. Acontece que, com a publicação, com a publicação da Constituição de 1988, nós tivemos, então, alteração dessa atribuição, como eu coloquei para vocês. Contudo, né, a Defensoria Pública, enquanto instituição, ela não existia com a simples publicação da Constituição de 88.
foi necessário tempo, foi necessário um caminho a ser efetivamente percorrido para que se pudesse então falar numa instituição pronta a fazer desculpa, uma instituição efetivamente pronta a cumprir esse mistério constitucional. Então, exatamente por isso que com a publicação da Constituição de 1988, apesar de constitucionalmente falando a atribuição ter sido passada para a Defensoria Pública, de fato, essa atribuição ela continuou com o Ministério Público. Observem o seguinte: alguns estados, vamos pegar como exemplo São Paulo, que foi o último estado da federação a instituir a Defensoria Pública, até que a Defensoria Pública estivesse estruturada no estado de São Paulo, nós temos então a perfeita aplicação do artigo, repito, 68 do Código de Processo Penal. Então, essa inconstitucionalidade progressiva, ela leva a um fato que inicialmente, vamos pegar aqui como exemplo o MP ele manteve a sua atribuição, ou seja, o artigo 68 ele é o que? Constitucional. Na medida em que as defensorias públicas são estruturadas, essa norma vai caminhando para a inconstitucionalidade. Essa inconstitucionalidade, portanto, ela tem uma questão temporal e uma questão local. Cada estado teve um tempo específico para a estruturação da sua respectiva defensoria. E isso levou tempo. Então, são dois fatores, e esse já é um detalhe que já foi cobrado em concurso público, são dois fatores que influenciam na questão da declaração da inconstitucionalidade progressiva no tempo. A questão do tempo e o local. Então, o artigo 68, atualmente, ele já transitou para a sua completa inconstitucionalidade, na medida em que toda a Defensoria Pública, em tese, né, ela já está estruturada em todos os estados da federação, tá bom? Esse é o tema, então, da declaração de inconstitucionalidade progressiva no tempo, tá? Que diz respeito exatamente a esse caminho da constitucionalidade para a inconstitucionalidade. E vamos agora avançar mais um pouco e vamos trabalhar o tema da declaração de inconstitucionalidade circunstancial. E eu trouxe um conceito para vocês. Um enunciado, na maioria das vezes, ele é válido, mas ao ser confrontado com determinadas situações particulares, aqui nós temos que pensar nas particularidades do caso concreto. Um enunciado, na maioria das vezes, é válido, mas ao ser confrontado com determinadas circunstâncias particulares, produz uma situação inconstitucional. Meus amigos, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Achei que já tinha aqui a questão do exemplo. Vamos tratar o exemplo aqui. O exemplo clássico do tema é a de MC 223. Vamos lá para vocês entenderem o que é a de MC 223. Nesse caso, o caso teve como objeto a questão das liminares em face do poder público, né? As leis, então, até então, eram taxativas no que diz respeito à impossibilidade de ser concedida liminar em face do poder público. Essa era uma questão taxativa, não trazia as leis exceções. Só que em determinados casos concretos, né, você tinha que ter sim a possibilidade de concessão dessas liminares. Aquele caso envolvendo a vida das pessoas, saúde das pessoas, né, no qual, dentro de uma colisão de direitos fundamentais envolvendo as questões inerentes ao poder público e a vida de uma pessoa e a saúde da pessoa, a saúde ela se mostrava mais relevante. Então o STF decidiu que nesse caso, haveria uma inconstitucionalidade circunstancial, na medida em que determinados casos concretos
poderiam trazer certas peculiaridades que direcionariam a norma para a sua inconstitucionalidade. Então, no caso concreto, o STF não falou que a norma era inconstitucional no sentido de retirá-la do ordenamento jurídico, mas declarou a sua inconstitucionalidade circunstancial no sentido de que a norma, em tese, ela é constitucional, mas em certos casos concretos a serem analisados em loco pelo Poder Judiciário, ela se mostrará então inconstitucional. Isso se chama declaração de inconstitucionalidade circunstancial. Tá bom, pessoal? Vamos seguir agora para o caso da declaração de lei ainda inconstitucional. Declaração de lei inconstitucional é aquele caso em que a lei mostra-se ainda inconstitucional em razão de alguns elementos fáticos. E por isso, na medida em que esses elementos fáticos são transformados, a norma transita para a sua inconstitucionalidade. Meus amigos, observem o seguinte: na primeira técnica que nós vimos hoje, que é a inconstitucionalidade progressiva no tempo, a norma ela é constitucional e transita para a inconstitucionalidade. Aqui nós estamos ao contrário. A norma ela é inconstitucional e ela transita para a constitucionalidade. E tanto num caso quanto no outro, nós temos situações fáticas que vão determinar esse caminhar da norma, seja para a sua constitucionalidade, seja para a sua inconstitucionalidade. E no caso que nós estamos trabalhando aqui, a norma ela transita, portanto, da sua inconstitucionalidade para a sua constitucionalidade. E o exemplo clássico é a de 4068. Em julgamento até hoje, não teve decisão final, né? Mas existe um pedido nessa ADI para a utilização dessa técnica da declaração de lei ainda inconstitucional. A ADI 4068, ela teve como base a lei que criou a conhecida super receita. Super receita. No caso, nessa ADI, a OAB ela pede a declaração da declaração de lei ainda inconstitucional, porque a mencionada lei havia atribuído para a PFN uma gama, vou deixar bem claro aqui, gigante de atribuições que ela não tinha condições, no momento da publicação da lei, de pegar e receber todas essas atribuições, né? Então, foi criada uma lei ampliando consideravelmente as atribuições da Procuradoria da Fazenda Nacional, e a norma somente seria constitucional na medida que a PFN fosse então estruturada, né? Com concursos, o aumento do seu quadro de pessoal, enfim. Então nós tivemos aí um claro exemplo de norma em que ela vai transitar da inconstitucionalidade para a constitucionalidade na medida em que um determinado órgão, no caso a PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional, esse órgão ele vai se estruturando, tá bom? Então, vamos seguir agora para a nossa próxima técnica, e essa é a nossa última técnica desse vídeo de hoje, que é o conhecido apelo ao legislador. Vamos lá. O apelo ao legislador, aqui a lei ela existe, então nós estamos diante de uma inconstitucionalidade parcial. Ainda sobre o tema, a declaração da inconstitucionalidade da lei leva à sua inconstitucionalidade, ser declarada inconstitucional. E é, portanto, necessário uma disposição complementar, disposição de índole legal também,
complementar de natureza corretiva, né? Observe o seguinte, nós não vamos trabalhar aqui com uma omissão total. Essa técnica de apelo ao legislador, que é uma técnica que vem do direito alemão, ela tem por base a existência, primeiro, de uma lei parcialmente, que ela regula parcialmente determinado tema. Se ela regula parcialmente determinado tema, nós temos então diante de uma inconstitucionalidade que ela é parcial. Observe o seguinte, se a lei fosse declarada inconstitucional, já que em tese ela está ferindo determinados direitos, se essa lei fosse declarada inconstitucional, nós teríamos o agravamento da inconstitucionalidade. Então eu não posso, de maneira alguma, trabalhar com o que, meus amigos? Trabalhar com a inconstitucionalidade dessa norma, né? Eu não posso declarar essa norma inconstitucional, então eu preciso, na verdade, manter essa norma e ter posteriormente uma lei de natureza complementar, de natureza corretiva para suprir essa omissão. O STF, portanto, ele não declara a inconstitucionalidade da norma, ele vai entrar em contato com o poder responsável para que complemente e corrija aquela lei insuficiente, tá bom? Então, qual que é o grande exemplo que a doutrina coloca nesse ponto? É o salário mínimo. Salário mínimo. O salário mínimo, hoje, se vocês forem pegar o dispositivo da Constituição, ele regula uma considerável gama de direitos. E o salário mínimo, enquanto valor que é hoje fixo, nem de perto é capaz de suprir toda essa necessidade. Se a gente declarasse inconstitucional essa norma, então a norma anterior do salário mínimo, com salário mínimo menor do que o atual, voltaria à vida, gerando, portanto, um agravamento do cenário de inconstitucionalidade. Então eu não posso declarar essa norma inconstitucional. A lei existe, a inconstitucionalidade ela é parcial. Se ela for revogada, se ela for declarada inconstitucional, eu agravo a inconstitucionalidade, então eu preciso o quê? De uma natureza corretiva, de uma lei complementar, abrangendo então todos esses direitos, né? Então essa é a técnica do apelo ao legislador, cujo tema é bem sensível, tá bom? Meus amigos, finalizamos por aqui mais um vídeo com essas 4 técnicas aí, né? Deixa o like se você gostou aí do nosso material, que tá bem bacana, que vai te dar uma ajuda no seu estudo. E eu vejo você na sequência. Um grande abraço.